mas não vi nenhum falando a favor, não. Sim. Bom, então a gente chama, eu acho que agora ele já está conosco na tela, o deputado Douglas Garcia. Importante para a gente até ouvir a repercussão de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro sobre as falas que foram consideradas falas antidemocráticas por vários governadores, parlamentares e também por instituições brasileiras. Olá, deputado, muito obrigada por nos atender aqui ao vivo no UOL. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, é um prazer estar aqui com vocês. Como é que o senhor analisa, né, as respostas ao discurso do presidente Bolsonaro? Há uma expectativa hoje para a resposta oficial do Supremo, mas ontem pelas redes sociais, muitos políticos brasileiros se mostraram bem preocupados com as falas do presidente da República. Quais são os objetivos dessas falas, deputado? Bom, a reação, Fabiola, que foi transmitida por parte de algumas instituições, de alguns membros de algumas instituições, é a reação completa da oposição, uma reação natural da oposição que não tem o que se falar, não tem mais o que se inventar contra o presidente da República. Foram manifestações maravilhosas, ordeiras, pacíficas. Eu mesmo estive na Avenida Paulista, teve espaço que eu não conseguia sequer caminhar, de tanta gente que havia ali. Eram pais, mães, famílias, pessoas carregando a bandeira do Brasil, cantando o hino nacional e pedindo, é claro, aquilo que eles mais têm amor, que é a própria liberdade. Não vi acontecer absolutamente nenhum ato antidemocrático. Você tinha ali um ou dois, sei lá, no máximo, pedindo a questão de fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso e etc. Esta não é a pauta que foi levantada pelo presidente da República, tampouco pelos seus apoiadores. Eu defendo, sim, que essas pessoas têm o seu direito de se manifestar, apesar de não concordar com isso, mas se a gente for analisar de fato na prática, quem está praticando essas questões de atos antidemocráticos é justamente aqueles que são opositores ao presidente da República. Por exemplo, ontem, na manifestação que aconteceu no Vale do Anhangabaú, a própria Polícia Militar do Estado de São Paulo apreendeu diversos tipos de artefatos, bombas, inclusive, produtos para se produzir coquetéis Molotov, dentre outras coisas. Quem é que leva esse tipo de coisa para manifestação? É lógico que não são pessoas pacíficas, não são pessoas ordeiras, não são pessoas democráticas. Se de um lado você tem, na prática, acontecendo atos antidemocráticos e, infelizmente, parte da nossa imprensa ignora isso, do outro lado você tem famílias se reunindo, pessoas pedindo em nome da liberdade, lutando pela sua própria liberdade, e isso pode ser considerado como algo antidemocrático, como algo... Deputado, a gente nem está falando, o senhor está falando aí sobre os atos, realmente estivemos nesses atos, nossa equipe de reportagem esteve na Paulista, principalmente, que acho que foi o maior ato, realmente não teve nenhuma violência, não teve nada disso, muitas famílias, como o senhor falou, mas vários e vários cartazes pedindo a questão do Supremo, a invasão do Supremo, a derrubada do Supremo, e a gente está falando aqui, na verdade, das falas do presidente, não é nenhuma questão de interpretação, são falas que são falas muito claras, né? Quando ele diz aquele poder vai sofrer o que não queremos. Isso é uma ameaça clara ao Supremo Tribunal Federal, que é um dos poderes que compõe o nosso pilar da democracia, não, deputado? O presidente da República disse, ou o chefe daquele poder enquadra um membro respectivo daquele poder, ou aquele poder vai sofrer aquilo que não queremos. O que o presidente quer dizer com isso? Ora, o presidente da República conhece o processo democrático de se destituir qualquer membro de qualquer poder. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, nós temos o processo de cassação. No caso do Supremo Tribunal Federal, nós temos o pedido de impedimento dos ministros do Supremo, que foi exatamente isso que o presidente da República fez. Entrou com o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É lógico que é ruim para o Brasil o impeachment de qualquer um de seus membros, é ruim para o Brasil o impeachment de qualquer pessoa que está hoje exercendo um cargo importante da República, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, e seria ruim, é claro, para a população ver um de seus ministros ser impeachmentado, mas aqui no caso do senhor Alexandre de Moraes, infelizmente, ele passou de todos os limites possíveis, e é por isso que o presidente da República disse daquela forma e daquela maneira, porque, de fato, ele vai acabar sofrendo aquilo que nós não queremos, é um impeachment por parte do Senado da República. Deputado, o senhor diz que o presidente sabe o que está dizendo. Em verdade, o presidente demonstrou uma certa ignorância, porque quando ele diz que o chefe do poder, no caso Luiz Fux,
precisa enquadrar o seu ministro, no caso Alexandre de Moraes, o chefe de poder do Supremo, ele não tem poder para enquadrar ninguém. O presidente do Supremo é um mero coordenador dos trabalhos. Eles se revezam a cada 2 anos e o ministro tem o mesmo poder que os seus pares. Ele não tem capacidade de enquadrar ninguém. Em relação ao pedido de impeachment, o presidente já apresentou o pedido de impeachment e foi arquivado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aliás, aliado do Planalto, a quem caberia dar ou não sequência a esse pedido. Então, o presidente está ofendendo não só o Supremo, já está menosprezando também o Congresso Nacional, na figura do seu presidente, o Rodrigo Pacheco. E, por último, eu concordo com o senhor que deve-se louvar o inalienável direito de qualquer um de ir às ruas para defender o que bem entender. Deve-se enaltecer também o fato de que não houve violência nas manifestações às quais o presidente compareceu. Mas há uma certa hipocrisia, e queria ouvi-lo sobre isso, porque o personagem Fabrício Queiroz apareceu na manifestação do Rio de Janeiro, foi celebrado lá pelos bolsonaristas, e o Fabrício Queiroz deve a sua liberdade, ele é o operador de rachadinhas, como o senhor sabe, da família Bolsonaro, ele deve a sua liberdade a decisões que foram tomadas pelo STJ e referendadas pelo Supremo Tribunal Federal. E, em relação a essas decisões, o presidente não se queixa. Não há uma certa hipocrisia da parte do presidente, ele não está elegendo o Supremo como um alvo apenas para manter a sua militância eletrificada? Olha, Josias, com relação às manifestações que aconteceram no estado do Rio de Janeiro, eu realmente não estive lá presente, eu fiz aqui... Não, mas não quero nem que o senhor comente as manifestações, mas a presença do Queiroz e a celebração do personagem. Sim. Mas, já tirando parte desse seu discurso, eu não sei exatamente qual o nível de legitimidade que a oposição teria para chamar o presidente de hipócrita, né? Uma vez que nós temos, por exemplo, no Vale do Anhangabaú, centenas e milhares de pessoas que estavam endeusando um bandido, uma pessoa que acabou de sair da cadeia, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se a gente for colocar na balança aqui um Queiroz e um Lula, eu acredito que o Lula ele trouxe muito mais prejuízo ao nosso Brasil, né? E esse tipo de coisa também não é trazida à tona. As pessoas não trazem isso como crítica. Olha, por que tem tanta gente lá em endeusar um bandido, né? Isso, apenas para estabelecer um contraponto, fazer um pouco o papel de advogado do diabo, o presidente Bolsonaro se elegeu em 2018 enrolado na bandeira da Lava Jato para fazer a contraposição a tudo que o Lula representava, aquela corrupção toda que houve nos governos do PT. Agora o senhor está dizendo que o pecado de um absolve o pecado do outro, é isso? Não. Em nenhum momento eu vi o presidente da República aplaudir o que as pessoas estavam fazendo no Rio de Janeiro. Ele chegou a elogiar a comemoração que foi feita pela chegada do Fabrício Queiroz. Para mim, quando o Fabrício Queiroz foi preso, ele chamou de um homem trabalhador, né? Eu estou dizendo, se este homem, pelo fato dele ter ido ontem, sido ovacionado no Rio de Janeiro, se o presidente da República aplaudiu esse fato, ele disse, não, vocês estão certos, continuem assim. Não, eu não vi o presidente da República defendendo isso. Agora, se o Fabrício Queiroz cometeu crime mesmo, que seja investigado, que seja punido pela justiça. Eu quero mais é que bandidos sejam punidos pela justiça. Como eu também quero que a própria justiça entenda dos seus limites, que não é o caso do senhor ministro Alexandre de Moraes. E isso causou as falas do presidente da República. Alexandre de Moraes mandou prender as pessoas por absolutamente nada. Alexandre de Moraes mandou fazer com que as pessoas tivessem o seu direito à liberdade de expressão censurado abertamente. Alexandre de Moraes, a gente vê os casos de crimes de ameaça que acontecem no Brasil, que seriam crimes de menor potencial ofensivo. Jamais uma pessoa deveria passar tanto tempo numa cadeia por causa de crime de ameaça e ainda é ofertado pelo próprio Ministério Público uma pena alternativa. Sequer isso foi oferecido para essas pessoas que foram presas pelo ministro Alexandre de Moraes, arrancou das pessoas o seu direito à liberdade de expressão, tirou das pessoas o seu direito de ir e vir. E todas essas coisas, infelizmente, a Alexandre de Moraes ele tem ido muito além dos seus limites enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso, as falas do presidente da República neste sentido. Eu acho que a justiça ela precisa, sim, condenar quem tem que ser condenado, que é o caso do Fabrício Queiroz, caso tenha condenado, caso tenha cometido esses crimes, mas encontrar os seus limites
dentro da Constituição, como o próprio presidente da República disse, nas 4 linhas da Constituição, e não tem seguido de forma alguma. 3% dos crimes que acontecem no nosso Brasil, crimes de fato que têm a sua identificação de quem foi o criminoso e etc., conseguem ter a sua conclusão sendo feita, e infelizmente essas pessoas não são presas, essas pessoas não são levadas à cadeia. Alexandre de Moraes, ele simplesmente pega as pessoas, jogam dentro da cadeia, joga dentro da prisão, tira o seu direito à liberdade de expressão por questões políticas, por questões ideológicas. Então, quem está sendo radical, quem está sendo extremista, quem está sendo antidemocrático, não é o presidente da República, é alguns dos ministros do Supremo. E quando você diz, Josias, por exemplo, que é um ataque à instituição, não é verdade. Por exemplo, como foi bem dito aí pela Fabíola, eu defendo o presidente da República, sou deputado estadual aqui por São Paulo, já tive diversos inquéritos pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, porém eu entendo que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição respeitável. Nós entramos com um pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal, solicitando a nossa retirada da CPI da Covid, por exemplo, né? Já que eu faço parte do movimento conservador, que teve seu sigilo bancário quebrado, seu sigilo telefônico quebrado. E o ministro Cássio Nunes, o ministro Nunes Marques, melhor dizendo, ele atendeu o nosso pedido e, através dessa liminar concedida, nos retirou da CPI da Covid. Então, eu entendo, sim, que o papel dos ministros do Supremo Tribunal Federal é importante, o presidente da República também entende. Agora, deputado, agora não é o caso de seguir o trâmite da democracia, há meios de recorrer. O senhor mesmo estava falando do Vale do Anhangabaú e citou aqui o presidente Lula, que eles, a esquerda diz, né, que a prisão de Lula foi uma prisão também política, eles usam esse termo, recorreram a todos os trâmites de toda a situação e ele foi solto. Foi a forma de recorrer. Em nenhum momento pediram a retirada, o fechamento do Supremo e tudo mais. Não é o caso se o presidente Bolsonaro ou aqueles que o apoiam não concordam com as decisões judiciais, há meios democráticos de recorrer a isso. Não é o melhor caminho para o Brasil? O Brasil, neste momento, deputado, o senhor mora em São Paulo e vê a situação que o Brasil está vivendo neste momento. E temos inúmeros problemas no Brasil neste momento. Não seria o caso de cuidar mais do país e trazer menos confusão? Olha o clima tenso que o Brasil vive nesse dia 8 de setembro. Isso não é ruim para o Brasil, deputado? Sim, Fabíola, eu concordo. É péssimo para o Brasil quando criam-se narrativas em torno daquilo que não existe. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele nunca defendeu o fechamento do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal, muito pelo contrário. Ele sempre trabalhou através das vias democráticas, como você acabou de dizer. O pedido de impeachment do Alexandre de Moraes é um exemplo, do ministro Alexandre de Moraes é um exemplo. Nós temos outro exemplo também do próprio presidente, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma ADPF, contra as ações que estão sendo feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. O próprio presidente da República já acionou o Supremo tantas vezes contra ações que o próprio Supremo tem causado, porque entende que o Supremo, na cúpula do Judiciário, é sim a maior instituição para decidir a respeito disso. E quando ele se depara diante de algo inconstitucional, diante de um possível crime de responsabilidade por parte dos ministros do Supremo, ele aciona o Senado da República, conforme ele fez. Ou seja, está seguindo, sim, aquilo que existe na nossa Constituição. Nada do que o presidente da República disse foi fora das 4 linhas da Constituição, nada do que o presidente da República fez foi fora daquilo que já está previsto na Constituição. Se a gente dizer que o presidente da República está agindo de forma antidemocrática, é dizer que o próprio Senado da República é uma instituição antidemocrática, né? O que é imprevisto, é uma instituição da República, né, que existe justamente para processar e julgar diversas autoridades, como exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, o presidente ele tem se preocupado, sim, com as pautas de interesse nacional. Nós temos hoje a reforma tributária, ele tem reduzido impostos, inclusive na questão do combustível, que infelizmente não tem chegado lá na bomba. O presidente tem se preocupado, sim, com todas as classes sociais do nosso Brasil, desde lá embaixo até lá em cima, reduzindo impostos, tentando trazer aí a nova carteira de trabalho para que a população consiga mais emprego de forma célere, defender o combate à pandemia de forma que não retirasse da população o seu emprego. Então, o presidente sempre se preocupou com isso. Senhor deputado, eu me impressiono muito com a sua defesa do desempenho do presidente, eu respeito muito. Os fatos destoam um pouco disso, né? O presidente está sendo criticado
por ter retardado compra de vacinas e tal, mas eu queria me concentrar numa observação que o senhor fez, que o presidente está, de fato, dentro das 4 linhas, como ele diz, da Constituição. A Constituição não prevê desrespeito à ordem judicial, a Constituição não prevê o atrito entre os poderes, ao contrário, prevê a independência entre os poderes e a harmonia entre eles. A Constituição não estimula o presidente a desacreditar um processo eleitoral, a urna eletrônica, que deu a ele 8 mandatos de deputado e levou o presidente ao Palácio do Planalto. Não me parece que o presidente esteja operando dentro das 4 linhas da Constituição. O senhor diz, por último, que o presidente não defende o fechamento do Supremo. Aí é uma contradição, porque o deputado Roberto Jefferson, corrupto, preso, condenado no Mensalão, hoje aliado do presidente Bolsonaro, ele foi preso, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, num processo que é muito questionável, mas que o presidente Bolsonaro demorou 2 anos e meio para perceber isto, só recorreu agora, depois que o Supremo garantiu ao filho dele, o Flávio Bolsonaro, 1 ano de postergação no processo da rachadinha. Só agora o presidente decidiu recorrer contra este inquérito, que ele considera ilegal. De fato, é um inquérito questionável, mas o Roberto Jefferson foi preso porque justamente defendeu o fechamento do Supremo, defendeu a reação à CPI da Covid na base do tapa nos senadores. Então, há um contrassenso. O senhor diz que o presidente não defende o fechamento do Supremo, mas ele defende o Roberto Jefferson, que foi preso por esta razão. Não há uma contradição aí? Afinal, Roberto Jefferson apenas exercitou o seu livre direito à manifestação, ou ele teve dificuldade de se exprimir e se exprimiu inadequadamente? Eu acho que, até emendando um pouco no que o Josias falou, que aí o senhor já responde, eu acho que tem uma questão também, é papel do presidente da República trazer um pouco de harmonia, e ele em nenhum momento repudia essas questões. Quem esteve ontem na Avenida Paulista acompanhando, e quando as pessoas gritam pelo fechamento do Supremo, em nenhum momento o presidente da República, ele repudia essas falas, ele não fala aos seus seguidores que esse não é o melhor caminho, né? Eu acho que é um pouco disso que o Josias também estava falando, queria já emendar para a sua resposta única. Claro, claro. Josias, se for assim, então acredito que a gente tem que prender muita gente, começando por líderes de partidos de esquerda que defendem abertamente, por exemplo, como defenderam ontem na manifestação que aconteceu no Vale do Anhangabaú, a Revolução Armada. Nós tivemos discursos que foram feitos por líderes partidários defendendo o enfrentamento mesmo de umas pessoas contra as outras, é nós contra eles. Vamos trabalhar aqui através de uma revolução armada. Você tem o Partido Comunista do Brasil, o PCB, o PSOL, o PT, esse novo partido aí, Unidade Popular, se eu não me engano, todos eles defendem abertamente atos que não estão previstos na nossa Constituição. Assim houve isso lá, houve, deputado, Revolução Armada, eu não vi não, mas se houve é uma constituição grave, né? Sim, nós temos, isso é gravíssimo, eles defendem uma revolução e isso não está previsto na nossa Constituição, inclusive, nós tínhamos presente na própria Lei de Segurança Nacional, o dispositivo, a lei que foi revogada, dispositivos expressos proibindo esse tipo de ato, que eu já cansei de representar no Ministério Público contra essas pessoas e nada acontece, o que mostra que esses atos antidemocráticos contra aqueles que são apoiadores do presidente da República, né, esses inquéritos, são meramente inquéritos que estão sendo aparelhados, são inquéritos políticos, não são jurídicos, não tem materialidade absolutamente nenhuma. Agora vamos falar, Josias, colocando um contraponto que você disse sobre o que não está previsto na Constituição. Não está previsto na Constituição essa tentativa de retirar a harmonia entre os poderes que o ministro Alexandre de Moraes tem causado desde o início, quando ele tentou, por exemplo, tirar o nome do Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal, quando o presidente da República havia escolhido. Quando o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a abertura de uma CPI apenas para encher o saco do governo federal, apenas para perseguir o governo federal, enfim, fazendo, infelizmente, a usurpação, intervindo em outro poder. Então, isso é tirar a harmonia de poderes, isso é você invadir a atribuição de outro poder, isso é você perseguir os apoiadores políticos do presidente. Deputado, o senhor precisa ler a Constituição, o senhor precisa ler a Constituição. Eu já li a Constituição. Respeito muito a sua posição, mas o senhor precisa ler a Constituição. A Constituição prevê que a minoria, tendo
assinaturas, Então, pode convocar uma retirados, CPI. O ministro apenas reconheceu esse direito, está previsto na Constituição. Mas respeito muito o seu ponto de vista. Não é isso, Não, e Fabiola? acho importante a gente também aqui ouvir, né, o outro lado, mas é importante trazer os fatos também, né, deputado? Agradeço a sua participação ao vivo aqui no UOL e até uma próxima, deputado. Até uma próxima. Tchau, tchau. Agora 8h35.